Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um Café com Fé, mais uma terça-feira. Ó, Mulheres Extraordinárias. Nossa manhã, nosso encontro aqui pra gente falar do Senhor Jesus, meditar na palavra, aprender, enfim, o momento que Ele separou pra gente aqui. Já estou com o meu café. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia quem está aqui pela primeira vez, fala aqui comigo. Quem estiver aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Quem já está sempre aqui conosco, sejam bem-vindos mais uma vez. Toda terça-feira, nesse mesmo horário, nós nos encontramos aqui para meditar na palavra do Senhor Jesus. Se você já quiser ir abrindo aí, nós vamos falar lá em Números 11. Números está lá no início da Bíblia, tá? Antigo Testamento. E nós nos encontramos aqui para poder... A gente fica aqui cerca de 1 hora. Eu tento ser 1 hora pra gente meditar na palavra do Senhor Jesus e receber a direção, receber as respostas das nossas orações. Deus tem falado com muitas pessoas, muitos de nós aqui nessas manhãs, né? Então escreve aqui pra mim qual que é a sua cidade, manda aqui pra mim se você está aqui pela primeira vez. Vamos subir um coraçãozinho, contribuir aí para que o Instagram venha entender essa live como relevante, né? Bom dia Fabi, bom dia Maria Matos. Eu fico feliz que muitas das minhas alunas participam aqui também do Café com Fé, né? E eu acho tão lindo como Deus trabalha, atrai as pessoas para moda, mas o intuito é a transformação do espírito, né? Essa transformação de dentro para fora. Muitas pessoas pensam que o evangelho é transformado de fora para dentro. A gente vê de fora, a gente vê o que as pessoas falam que são. E eu falo que se tivesse um DNA e se pudesse ser feito um DNA espiritual, muitas pessoas que se dizem cristãs, né? Quando eu falo cristã, não falo de religião, eu falo cristã significa ser de Cristo, né? Então, muitas pessoas pelos seus frutos, com certeza, seriam reprovadas. E nós estamos aqui humildemente para aprender nessa manhã, né? Então, a gente já vai começar. E se você puder, compartilha, envia o aviãozinho aí para as pessoas. Deus está colocando alguém no seu coração para você compartilhar, que precisa ouvir essa palavra, tá? A gente sempre deixa salvo aqui o Café com Fé. Então a gente já vai começar. Hoje Deus preparou uma palavra muito forte pra gente. Não deixem de interagir aqui comigo. Manda aqui, ó. O Rui mandou bom dia, primeira vez. Elisa Cris, bem-vinda, Elisa. Que Deus abençoe você. Quem atraiu você, gente? O próprio Espírito Santo, né? Quem tá aqui pela primeira vez e quem esteve aqui pela primeira vez, está aqui toda terça-feira, o próprio Espírito Santo. Eu quase não falo mais no story, eu falei ontem, tem que ter que falar mais, mas é Ele que atrai vocês, né? Ele que quer falar, Ele que quer mostrar o quanto vocês são especiais, o que Ele pensa de vocês, o que Ele pensa de nós, né? Vou abaixar aqui o som pra gente começar. Na verdade, eu vou desligar, né, o som aqui pra gente começar. Bom, a gente sempre começa aqui com uma breve oração, porque o autor do motivo pelo qual nós estamos aqui tem que se fazer presente, né? E eu creio que ele já está aqui presente com todos nós. Bom dia, Luri, bom dia. Belo visual, bora lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos mais uma manhã, mais uma semana, mais uma terça-feira, meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor por esse convite, por esse banquete, por essa mesa de café da manhã. As pessoas que têm os olhos físicos não compreendem esse tipo de alimento, meu Pai. Mas o Senhor quer nos dar o preenchimento da alma. O Senhor quer nos transformar de dentro para fora. E eu peço nessa manhã, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha passar a mão nos nossos olhos, como o Senhor passou a mão nos olhos daquele cego. Que o Senhor venha transformar os nossos olhos
nos olhos espirituais do Senhor, os nossos ouvidos, nos ouvidos espirituais do Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento do teu querer, da tua vontade, que a tua palavra venha, meu Pai, ser revelada dentro de nós e venha dar frutos pro teu reino. Deus, eu convido o Senhor para sentar aqui nesse lugar. Assume o lugar que é teu, assume o teu trono, porque é pelo teu nome, é para honrar e glorificar o teu nome, é para exaltar o teu nome que nós estamos aqui. Queremos aprender com o Senhor. Nos dá um coração humilde, substitui o nosso coração pelo coração justo do Senhor, meu Pai. E que o Senhor venha repreender toda a ação do inferno, toda a ação dos nossos adversários, físicos e espirituais, meu Deus, para que eles não venham roubar essa palavra que a gente está ouvindo nessa manhã. Em nome de Jesus, já te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Bom, pessoal, a gente vai... eu não vou ler tudo, tá? Mas já fica esse dever de casa aí. Números do 11 ao 14, você pode meditar lá do 11 até o 14, que você vai ver esse resumão aqui. Eu marquei muita coisa, vamos ver. E aí eu vou tentar resumir essa história aqui, tá? Quem conhece a história de Moisés na Bíblia, já falei aqui algumas vezes, mas agora, sempre a mesma palavra, Deus, ele renova e vai... Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e a todos. E Deus, ele vai renovando, né, a palavra. E aí, pessoal, a história de Moisés é uma lição de vida para todos nós. Nós vamos falar aqui hoje de murmuração, reclamação. Deus não nos fez para ser um povo que murmura, que reclama. Ele nos trouxe com uma mente transformada. Ele nos colocou nessa terra com uma mente transformada, né? E nós temos que, mais do que nunca, buscar entender o que ele pensa de nós, para que a gente não fique sujeito sobre o que as pessoas falam a nosso respeito, sobre o que as pessoas pensam sobre nós, para que a gente tenha certeza, seja firme, sejamos fortes e corajosos, para quando alguém vier ciscar algo, a gente fala, não, Deus não pensa dessa maneira, Deus não pensa assim sobre a minha pessoa. E é realmente sermos fortes e corajosos, porque Deus, ele não fala com ninguém deitado. Ele manda que a gente fique de pé. Não fala com ninguém de cabeça baixa, no sentido espiritual, né? Ele fala pra gente usar a fé. E será que a gente realmente sabe o verdadeiro significado da fé? Porque muitas pessoas falam que tem fé, mas na hora de mostrar que tem fé, mostra o contrário. Muitas pessoas se dizem de Deus, é aquele DNA que eu falo. E aí na hora que vem a primeira luta, a primeira dificuldade, o quê? Reclama, olha pro problema. E tem duas opções, né? Ou olhar pra solução, fazer algo sobre aquilo, ou se juntar às pessoas murmuradoras que reclamam, que só veem o lado negativo das coisas, né? E não tem coisa pior do que você ficar perto de pessoa que só reclama. Toda vez que ela vai te mandar uma mensagem só pra te falar coisa ruim. A gente tava ouvindo até uma pregação que diz assim, que até quando você vai rir, tem gente que quando você vai rir perto dela, ela fala, por que você tá rindo, né? Você não tá vendo que tá o Covid aí? Olha o mundo como tá. Então, às vezes, a gente fica com receio de até de sorrir perto de algumas pessoas que só reclamam o tempo inteiro. E esse povo aqui que saiu, Deus libertou o povo do Egito. E Deus, você vai entender aqui, depois leia esse dever de casa, porque o Senhor Jesus, ele fala pra gente meditar. Nós precisamos ler na palavra. Eu fui cobrada essa semana de meditar mais na palavra. Você precisa meditar mais. Para que eu venha revelar mais coisas a você, você precisa se dedicar mais, você precisa meditar mais. Então a gente tem que ler para saber se aquilo que a gente está ouvindo é verdade ou não, né? Para confirmar. Quer saber se é algo que você ouviu numa pregação? Vem ler, seja curioso, busca, vai no Google, pega a interpretação. Nós precisamos mostrar que nós queremos ser pessoas melhores através das nossas atitudes. Você só conhece uma pessoa se ela está arrependida de verdade quando ela demonstra outros frutos, quando ela muda a direção, quando ela muda o caminho, né? E aí Deus, ele tirou esse povo. O povo era escravo lá no Egito, o povo sofria para construir, o povo trabalhava no sol, o povo passava dificuldade, o povo era massacrado. E o povo clamou a Deus pedindo o quê? Liberdade. E Deus ouviu dos céus. E Deus desceu e falou face a face com Moisés.
Que nível de cristão, de servo você quer ser? Porque existe níveis. Com o povo, Deus usava o profeta para falar. Com Moisés, Deus falava face a face. Então existe sim, não é que Deus faz acepção de pessoas. Não, é pelo nível de entrega. É pelo que Deus vê dentro de nós. É aquilo que eu estava falando aqui no início. As pessoas acham que o evangelho é de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Precisa acontecer algo dentro de nós para que possamos mostrar frutos do Espírito Santo. São os frutos que é a bondade, a benignidade, a paz, é a alegria, a mansidão. A pessoa, quando ela é batizada, quando ela tem o reino de Deus dentro dela, quando ela é batizada pelo Espírito Santo, ela recebe o próprio Deus dentro dela. E é por isso que tem essa diferença quando a pessoa ela converte. Às vezes um cantor muito famoso, alguém que era um ladrão, enfim. Quando converte, muda. Porque tirou o espírito maligno e entrou o Espírito de Deus. E a pessoa começa a se parecer. E o quanto nós estamos nos parecendo com Deus, né? Quando a criança nasce, a gente busca semelhança dos pais, semelhança da mãe. Olha, ele se parece com o pai, olha, ele se parece com a mãe. Mas e nós, espiritualmente falando, o quanto o nosso caráter... E às vezes as pessoas chegam e falam assim, cadê as características de Deus? Porque nós temos que imitá-lo, nós temos que ser parecidos com ele. E temos que vestir a roupa de quem ele disse que nós somos. E aí esse povo, beleza, o povo, Deus desceu e falou com Moisés, eu vou usar você para conduzir esse povo, essas milhares de pessoas aonde? No deserto. Então, ora o povo ficava feliz, ora o povo ficava triste. E Deus não trabalha no meio termo. Não existe fruto do meio. A mornidão não é de Deus. Ou você é de Deus, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como ser um pé lá, um pé cá. Nossas atitudes falam quem é nosso pai. Se é o pai da mentira ou se é Deus. E são detalhes. E a gente tem que pedir a Deus o quê? Os olhos espirituais. É por isso que ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está falando de ouvido físico, porque ele sabe que todo mundo tem. Ele não está falando para todo mundo. É quem tem ouvidos espirituais. Então nós temos que pedir a Deus as coisas espirituais, para ele nos dar a visão, trocar os nossos olhos físicos pelos olhos dele, porque só assim a gente vai ter a transformação. Porque a nossa mente sendo transformada, a gente consegue enxergar como ele enxerga. Do contrário, não vamos compreender mesmo a palavra de Deus. Não vamos compreender o que ele quer dizer para nós. Porque muitas das vezes não tem tempo para sentar, para se dedicar. E só depende do que os outros vão falar, né? E outra coisa que é importante, a Mai falou aqui, sobre servir a dois senhores. E aí vem uma reflexão em cima dessa parte de servir a dois senhores. Como que nós vamos servir a Deus, falar que somos servos de Deus? Porque quando nós servimos ao mal, a Satanás, a gente está fazendo as vontades dele, vivendo nesse mundo, fazendo todo tipo de desejo carnal. Então, dessa forma, a gente está servindo a Satanás. E como que a gente serve a Deus? É só simplesmente também fazer uma oração, ai meu Deus, me livra dos pecados, me livra do mal desse mundo, e a gente fica parado e continua do mesmo jeito? Ou é a atitude? A forma de servir, porque servo, ele serve. O servo não é servido. Então tem essa diferença também. Porque o exemplo do povo nessa época de Israel, o povo que foi tirado lá do Egito, eles queriam que Deus ficasse como um garçom servindo eles o tempo todo. Né? E Deus, ele tá pronto para ouvir o quê? As orações, não murmurações, não reclamações. Quando a gente fica murmurando, reclamando, a gente demonstra para Deus nossa insatisfação, ingratidão a Ele, ao invés de olhar tudo aquilo que Ele tem nos feito. E as dificuldades, elas vêm para nos ensinar, para nos moldar. E aí, o que aconteceu? Beleza, o povo foi ali, e olha só o que Deus fez. Deus disponibilizou uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, para conduzir o povo no deserto. Aí tá, prova viva. Hoje em dia, você não vê isso. As pessoas viam. Então, Deus libertou o povo, tirou o povo, usou as 10 pragas lá para poder mostrar que Ele é Deus, E aí o povo saiu. Aí, a primeira dificuldade, o povo reclamou. Deus abriu o mar vermelho.
Moisés também teve medo, mas não é sobre não ter medo, é sobre ir com medo mesmo. Porque quando o povo estava lá na beirada do Mar Vermelho, pensando, o que eu vou fazer? Nós vamos morrer aqui. Deus falou com Moisés, o que você está reclamando? Pega o que eu te dei, levanta. Determina. Usa a fé. Deus ele conta com pessoas determinadas, com pessoas com a mente forte, não com a mente fracassada. Nós estamos vivendo numa geração fraca. Qualquer coisinha as pessoas desistem. Qualquer coisinha as pessoas fazem grupo de reclamação. E isso acaba influenciando as outras pessoas. Eu tenho um curso online e eu falo lá. Sabe qual que é uma das regras do meu curso? Proibido falar palavras negativas aqui. Não, a gente não vai falar nada negativo aqui. E quando alguém começa a reclamar, eu falo, gente, uma das regras do curso é não falar nada negativo aqui. Porque isso influencia as outras pessoas. As pessoas, elas são muito facilmente influenciadas. E quem é de Deus não é influenciado, influencia. Quem é de Deus é diferenciado. E se nós queremos ser verdadeiramente de Deus, nós temos que buscar e acreditar naquilo que ele disse. Porque ele falou que ia levar aquele povo para onde? Para uma terra que tinha leite e mel. Uma terra que tinha liberdade. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Aquele que entrega a sua vida para Jesus vai viver uma vida de liberdade no Espírito. E o que ele promete não é coisa ruim. O que ele promete, ele cumpre na vida daqueles que perseveram, na vida daqueles que têm esperança, na vida daqueles que verdadeiramente se vestem daquilo ainda que aquilo não tenha acontecido. Então Moisés conduzindo aquele povo, faltava água. Ai, Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Era melhor a gente ter ficado lá, porque lá pelo menos a gente comia. E o povo não via de onde Deus tinha tirado eles, da escravidão. E aí qualquer detalhe reclamava. Qualquer coisinha. E não via com os olhos o quê? Espirituais. As dificuldades, as lutas. Espera aí, ele já falou, ele prometeu. Então eu vou acreditar. Isso é fé, acreditar no que não está vendo. Aí Deus, sabe o que Deus fez? Mandou para eles maná cair. Pão cair todo dia. Ainda falou com o povo, não guarda porque amanhã eu vou mandar mais. Aí o povo que duvidava, guardava. O que acontecia no outro dia? Tava azedo. Porque não é... Deus, ele não faz do jeito que é mais fácil, do jeito que dói menos. Ele faz do jeito que funciona. E quem é escolhido não tem escolha. É aquilo que a gente tava falando ontem, né? Quem é de Deus fala assim, eu vou. Se eu perecer, pereci. Mas eu vou acreditar. Não olha para os obstáculos, para as dificuldades. Vai. Mas ele só pode cumprir a palavra dele na nossa vida se a gente demonstrar fé. Porque quando ele curava, ele falava, seja feito conforme a tua fé. E vai ser feito conforme a nossa fé. Mas não é a fé falada. Porque ele não olha a gente pelo que a gente fala. Ele olha a gente dentro, na alma. Na alma. Todos nós somos falhos, pecadores. Mas a gente tem que parar de ficar dependendo do que as pessoas pensam sobre nós. Pensam a nosso respeito. E aí, Deus mandou o pão. Aí sabe o que o povo achou? O povo começou a reclamar que só comia pão. Murmurava. E Deus foi tão paciente com esse povo. E Deus falava assim, não, eu vou matar esse povo. E aí Moisés, não faz isso. Moisés ia lá, intercedia. E por conta do relacionamento de Moisés, Deus ouvia. Deus respirava e falava, tá bom, vamos lá. Aí Deus mandava mais sinal. Faltou água. Por que tirou a gente do Egito? Quem conhece alguém assim? Tudo, só tem coisa ruim pra falar. Qualquer coisinha, você vê o copo mais vazio do que o copo mais cheio. Aí o povo reclamou por conta da água. Aí Deus providenciou a água. Aí o povo começou a reclamar que tava comendo muito só pão. Aí Deus ficou irado com o povo. Aqui fala, ó, as murmurações dos israelitas. Números 11. Aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então muitas pessoas iam morrendo no meio do caminho. E aí, sabe o que deu? Aí todo o povo ia lá para Moisés. E Moisés ia lá e intercedia pelo povo. Fala, Deus... O povo tá reclamando, não sei mais o que eu faço. O povo quer comer carne, o povo quer carne.
E aí, olha só o que Deus falou lá em... Vamos abrir aqui, ó. Números. Eita. Vamos ver aqui. O que Deus falou. Ó, aí o povo pediu. Aí tá aqui escrito assim no título. Deus designa 70 anciões para ajudar Moisés. Moisés falou assim, Deus, me mata. Sabe por quê? Eu prefiro morrer do que ficar ouvindo esse povo reclamando. Ainda bem que Deus não responde todas as nossas orações, né? Porque Deus mandou o quê? Provisão e mandou pessoas, levantou pessoas para ajudar Moisés a liderar aquelas aquelas milhões de pessoas, milhares de pessoas. E aí Deus falou assim, não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até sair pelas narinas. Vocês querem comer carne? Vocês vão comer carne até sair pro nariz. Imagina Deus falando isso já irado. Porque muitas pessoas pensam que Deus é só amor. Até então, ele estava demonstrando o amor. Sim, ele é amor, mas ele é justiça. Vocês vão ver o final desse povo aqui, como que foi. O final, porque ele deu chance. E quantas das vezes a gente vai esperar Deus nos dar chance e oportunidade, né? É verdade, Maria. É verdade. Aqui, verdade. Conheço pessoas assim. Está desempregado, reclama. Arruma um emprego, reclama. Que está trabalhando demais, nunca está satisfeito. Tô trabalhando muito, não tenho tempo, reclama do fardo, enfim, tudo é motivo de reclamar, ao invés de olhar para o lado bom das coisas, né? Porque se olhar, nós precisamos fazer algo sobre o nosso destino. E ver sempre a grama do vizinho mais verde do que a própria grama. E aí, Moisés também às vezes dava, acho que ele já estava tão cansado que às vezes ele também dava uma reclamada, né? Que aí ele falou assim, mas Senhor, como que o Senhor vai alimentar? Tá lá em Moisés... lá em Números 11, 21, e disse assim, Moisés, 600 mil homens de pé, degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastam? São muitos homens. O Senhor vai acabar com os peixes do mar? O que o Senhor vai fazer para alimentar esse povo todo? E aí Deus respondeu assim, teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verá se a minha palavra há de se cumprir ou não. Deus... Ele falou que céus e terras vão passar, mas a palavra dele não. Quantas vezes ele fala na Bíblia? Qual a palavra que a gente mais vê na Bíblia? Você sabe? Manda aí pra mim. A palavra que a frase ali, que a gente mais vê, que Deus mais disse, mais de 365 vezes ele falou. Uma por dia. Você sabe? Que ele mais falou na Bíblia? Manda aqui pra mim, se você sabe. Manda aqui que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E aí tá, Deus mandou carne. E aí, ele tava contando aqui que o que pegou menos carne pra si, o povo tava tão ganancioso, que o que pegou menos carne pegou 10. Muitos morreram com a carne, mordendo a carne, por conta da ganância. Da ganância. No mundo de hoje é a mesma coisa. A gente só pede a Deus, venha a nós, vosso reino nada. A gente só fala, me dá isso, me dá aquilo. E quando ele pede a gente alguma coisa, isso aí eu não vou dar. Não, isso é um Deus bom. Vou fazer do meu jeito. Escolhido, anota essa frase. Escolhido não tem escolha. Quando você entrega a sua vida para Deus, você entrega o seu livre-arbítrio nas mãos dele. Você está à disposição para ser o quê? Testemunha dele, para servir ele nessa terra. Ele não vai salvar ninguém por salvar, não. Para colocar uma medalha no peito e falar assim, eu tenho o Espírito Santo. Eu fui salvo. Não é sobre o que ele fez hoje na sua vida. É sobre ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer. Não é o que recebeu hoje. É o que vencer na corrida da fé. Só se você combater um bom combate. Para completar a carreira e guardar a sua fé. Só dessa maneira que você vai ver o reino. Você não. Nós, tá? Eu me incluo. Nós vamos ver o reino de Deus. Se a gente perseverar. Se a gente vencer todos os dias. Todos os dias. Deixa eu ver que a Yara mandou que temos que entender que o até ou não fazer nada espera pelo que você quer. O processo é dele, gente. O problema é que as pessoas falam que tem fé, mas elas querem enxergar. E com Deus não é assim, você pisa sem chão. Ou não, ou tem outro detalhe ainda. Tem fé, mas tem que ser agora. A fé é do agora, né? Ah, não, eu tenho fé, levanta e quer agora.
E o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Ele prometeu, né? Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, tá na palavra dele. E eu vou dar o exemplo de loja aqui, porque eu trabalho com lojistas. Então, se Deus deu uma loja para você, você conquistou a loja com muita dificuldade, ele colocou o sonho dele dentro de você. Mas se a pessoa só reclama, só vê o lado ruim, eu não consigo, eu não posso, é muito. E aí vocês vão entender por que aqui. Não tem como. Não vai acontecer mesmo, não. Porque nós vamos ser medidos à medida que nós medimos. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E aí o que aconteceu aqui? Moisés falou assim, separou 12 pessoas, um de cada tribo, e falou: vai lá até a terra prometida, vai até essa terra que Deus prometeu, espia, vai lá espiar, e volta e fala pra gente. E foram 12, então, até essa terra. Chegaram lá, viram sim que tinha... Não temas, exatamente. Não temas. Isso mesmo, Lopes. Lopes, essa é a palavra que ele mais fala Lopes, na Bíblia. Sonaide. É isso, Sonaide. A Sonaide. Não temas, né? A palavra que ele mais fala. Não temas, não temas, não temas, eu sou contigo. E aí, foram lá, 12 espiar a terra. E o povo ficou. A multidão ficou, Moisés ficou. E o povo chegou lá e viu que tinha leite, mel, frutas... E viu que tinha também homens gigantes. Viu que tinha lá os amalequitas. Viu que tinha as dificuldades também. Mas tinha sim leite e mel, que dava para conquistar aquilo. Deus prometeu. E aí esse percurso demorou 40 dias. E aí eles voltaram e Moisés falou assim, vem cá, me fala aí, como que é lá? O que tinha lá? E aí Caleb e Josué disseram, olha, tem leite e mel. Tá escrito aqui, ó. Lá em Números 13, versículo 27. Verdadeiramente tem leite e mel. Dá pra gente conquistar. Vamos pra cima. Caleb falou, vamos pra cima. Então foi só Josué e Caleb. Os outros 10 viraram pro povo e falou assim, aqui ó. Então Caleb, lá no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí os outros 10 falaram assim, não tem como, Deus quer que a gente morre no meio do caminho, em outras palavras. Não tem, gente, é loucura subir, tem gigante lá, tem muita dificuldade lá, é maluquice. E ainda... Aí Caleb e Josué, mais à frente vocês vão ver, Caleb e Josué ainda continuam falando com eles. Não, gente, olha só olha só o que Caleb falou. A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e não a dará. Terá maná, leite e mel. Então somente não sejas rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor. O Senhor é conosco, não temas. O Senhor é conosco, não temas. E sabe o que o povo preferiu? O povo preferiu escutar os 10. O povo preferiu escutar os 10. Do que ouvir aquilo que Deus já tinha falado. É mais fácil, né? Viver no medo. Fugir. É mais fácil você ver o lado negativo das coisas. Nós, seres humanos, carnalmente, por isso que vem o detalhe sobre estar na carne ou estar no espírito. Quando você está na carne, é mais fácil você ver as coisas negativas. É o copo meio cheio e meio vazio. Então, essa é a decisão fundamental, porque quando você enxerga as coisas espiritualmente, assim você consegue agir com a fé. E a fé é intrepidez, é coragem, é ousadia. Isso são frutos do Espírito Santo. Não, e Caleb e Josué eram um ponto de luz no meio daquele povo. Eles eram diferenciados, né? Eram diferenciados. E aí, olha o que Deus falou lá em Números 14, Números
14, versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerás em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz. No meio deles. Até quando esse povo vai reclamar? Deus chegou, no limite. No limite de paciência com aquele povo. De paciência com aquele povo. Então o povo preferiu dar ouvidos ao medo. É por isso que ele fala: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Poucos ainda acrescentamos selecionados. E acrescentamos também que poucos são os que decidem ouvir o que Deus fala, enxergar como ele enxerga. É por isso que ele fala servir como tem que ser servido, né? Porque é servidão. A palavra já fala desde o início. Nós vemos o que? Para servir. Não tem como servir a dois senhores. Eu volto naquela parte. É servir. Nós viemos aqui para servir nesse mundo. Nós estamos de passagem. Enquanto ficarmos preocupados no bem material, em ficar só nas coisas deste mundo, porque se a gente buscar a glória desse mundo, nós já recebemos tudo. O próprio Pai já falou. E não é pela glória desse mundo. Nós temos que buscar aquilo que vem do alto. Aquilo que vem do Espírito Santo. A nossa busca incessante é pelo Pai. A gente tem que buscar a glória dele. Se ele prometeu, ele é justo, ele é fiel, ele é reto e ele vai cumprir a sua palavra. E é fazer a nossa parte, é aquilo que a gente falou, né? Venha a nós, né? Mas o vosso reino nada. Então Deus, quando ele pede também, muitas das vezes a gente não escuta. Não escuta. Então quem realmente é escolhido fala como Caleb: se perecer, pereci, vamos. É igual a Fabrícia falou aqui, ó, Caleb. Vamos pra cima. Não tenho nada a perder. Deus, é assim que Deus trabalha. Quando a pessoa para de ouvir o que os outros estão lançando e ouve o que ele está falando, vai e faz sem olhar para o lado. Só assim ele vai cumprir a palavra dele. E aí a gente tem que ver quem que está sendo nosso Senhor. Porque ele pede a gente as coisas, a gente... mas o meu caso é diferente. Não, ele não faz acepção de pessoas. Nunca. E aí o que ele falou aqui? Que ele falou aqui, Deus falou: todos vão perecer. Ninguém, todos vão perecer. Antes de Moisés orar, né? Esse povo não vai entrar na terra, tá? Esse povo não vai entrar na terra, vai perecer no meio do deserto, tá? A caminhada de vocês, que era para ser de 40 dias, vai ser 40 anos, tá bom? De tanto que vocês reclamaram, de tanto que esse povo reclamou. E aí Deus, não! O Moisés de novo não. Intercedeu de novo, lá vai Moisés de novo. Não, meu senhor, senão o seu nome que vai ser envergonhado. Você tirou todo o povo do Egito. E agora, para eles morrerem no deserto? Não, meu pai, tenha misericórdia. Mais uma vez Moisés intercede pelo povo. E aí Deus fala: só vai entrar na terra prometida Caleb e Josué. E ele ainda fala aqui no versículo 24, né? Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Então, e Deus ainda falou assim: nem você, Moisés, e nem Arão vão entrar também não. Então, não foi novidade. Eles já sabiam que não ia entrar. E também, outro ensinamento que Deus nos dá aqui. Caleb e Josué não entrou no outro dia. Caleb e Josué, não foi assim, Deus falou, entra. Eles ficaram 40 anos no deserto com o povo. Eles receberam a palavra, acreditaram e continuaram seguindo, não pararam, foram persistentes, perseverantes, eles não pararam, porque o Espírito de Deus é persistência, perseverança, e nada que esse mundo mostre ao contrário, como servos do Senhor, nós não podemos aceitar, nós vamos até o final, e é isso que temos que ter firme e forte na nossa mente. O mundo inteiro pode estar mostrando ao contrário, o mundo inteiro, sua vida pode estar mostrando totalmente ao contrário ao que Deus prometeu, mas ele prometeu. Então ele é fiel, então creia, seja forte e corajoso, que aí tá mais pra frente um pouco, mas essa é a frase. Seja forte e corajoso. Porque o que acontece? Deus, ele não mudou o discurso dele para agradar as pessoas, não. Jesus, quando o povo ficava reclamando e quando ele falava as verdades que ele tinha que falar, ser dita
na cara do povo ali, muitos falavam, nossa, quem ele tá pensando que é? E ele ainda falava, vocês querem retirar também? Porque muitos se levantavam e iam embora quando ele pregava, porque não aceitava aquilo que ele estava falando. E aí Jesus falava, só vocês também querem sair? Ele não mudava o discurso dele para agradar as pessoas. E é assim, gente, a gente não tem que mudar o rumo da nossa vida para agradar as pessoas. A gente não tem que ficar sujeito a likes, não. Posta uma foto, deixa eu ver quem curtiu, quantas pessoas curtiram. No sentido espiritual que eu estou falando. Sabe? A gente tem que parar de ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Parar de ficar dependendo dos outros para entregar a nossa vida para Jesus. Aí muitas pessoas entregam a vida para Jesus e falam, nossa, minha vida piorou. Não é que piorou, tava ruim mesmo, só que você não conseguia enxergar. Só que agora você tá enxergando. Ele tá te dando clareza. A gente só vai receber a luz de Deus se a gente se aproximar da luz. Por isso, temos que vigiar com quem a gente anda, quem a gente tá ouvindo. E não se conformar com esse século. Não se conformar com as pessoas. A Yara até falou aqui, ó. Como é difícil nas circunstâncias da vida ver os problemas, as lutas com os olhos da fé. Mas Deus não falou que ia ser fácil. Mas é isso que eu ia falar. Por isso que tem que ter o olhar espiritual, o olhar através da fé. Você não tá vendo o que tá aqui. Você já tá fazendo e vendo o que tá lá na frente. Porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Você pode pegar de Gênesis, Apocalipse, o que o Senhor Jesus falou, aquilo aconteceu. E as profecias estão acontecendo. E vai acontecer até Apocalipse. E tá só começando. Ele já tinha profetizado, assim como ele profetizou, falou para Moisés e Caleb, ele já profetizou esses tempos difíceis. Exatamente. Pandemias, está escrito. Ele te escolheu, Dani. Ele escolheu a todos. Exatamente. Todos que estão aqui ouvindo, todos nós somos escolhidos do Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque a graça não é de graça. A salvação não é de graça. O sangue do Cordeiro que foi derramado por todo o povo para que sejam salvos foi derramado lá atrás. E ele vale, esse mesmo sangue do Cordeiro que foi para nossa salvação, ele vale para aquele que é de Cristo. E tem que estar na presença dele, porque senão a gente não é dele. E o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo o medo. A gente tem que pagar o preço da nossa vida, não tem jeito. Temos seus pequeninos do Senhor Jesus. É igual... Olha, se você conhecer uma criancinha, que a criança já te ama, te conhece, um filho, um sobrinho, coloque ele num lugar alto e fala com ele, pula aqui. Ele pula. E é dessa forma. Se não agirmos como os pequeninos na fé, a gente tem que ser pequeninos, a gente tem que se jogar para o Senhor Jesus. Ele mandou, eis-me aqui, ele falou, eis-me aqui. Então, por isso que a palavra dele ele deixou como uma forma de orientar-nos para seguirmos o que ele manda a gente seguir. Olha o que ele fala aqui em 1 João 2,14. Eu vos escrevi, jovens, somos jovens, né? Dá licença. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Está nas nossas mãos. Deus é um Deus pronto. Gente, ele não precisa fazer mais nada por nós. Ele já fez. Ele já fez. Agora somos nós que temos que conquistar. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Conhecei de mim que sou manso e humilde. Enquanto a gente... Ontem eu postei uma música no Story, sabe? Como que a gente tem orado? A gente tem que pedir a Deus para se esvaziar do nosso achismo, do nosso eu, da religiosidade. Da religiosidade. Muitas leis sendo cumpridas, mas pessoas que não vivem o evangelho. Vivem de cumprir aquilo que o homem fala, ou vivem de cumprir um detalhe, mas o principal que é viver a fé, que é mostrar frutos do Espírito Santo, não vive. Não vive. Nós falamos na semana passada que Deus, ele nos alerta a vigiar, porque muitos viriam em nome dele. Mas não são. E como que você vai saber? Como que eu vou saber então se eu não estou sendo enganada? Só se você buscar, reconhecer que precisa de libertação, buscar o batismo com o Espírito Santo. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Enquanto não buscar, porque o que acontece? Deus está abrindo os nossos olhos aqui. O diabo está eufórico aqui com isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão absorvendo, vão fazer algo sobre o que estão ouvindo. Muitas vão ir para o trabalho e essa palavra o diabo vai roubar. Porque é assim que acontece.
Tem a parábola do semeador, que algumas sementes caem em terra boa, outras caem no meio do espinho, são sufocadas pelo dia a dia, pelos afazeres, e é isso que o diabo ele se levanta para fazer, para roubar aquilo que a gente recebeu, sabe? Então a gente tem que vigiar. Ele fala vigiar e orar. Vigia primeiro. A nossa luta aqui não é contra as pessoas, é contra principados, é contra o inferno. Então a gente precisa ser espiritual para vencer. Se a gente não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não vai acrescentar as outras coisas. E não tem, gente, atalho. Não tem outro caminho. A palavra de Deus é uma só. E ela não volta vazia na vida daqueles que creem, na vida daqueles que assumem aquilo que ele falou sobre si. E não o que os outros falam que ele é. Só que, muitas das vezes, os maiores preconceituosos não são as pessoas sobre nós. Somos nós mesmos que somos preconceituosos sobre a nosso respeito e sobre os outros, né? Então, só Moisés, só Caleb e Josué, Deus falou que ia entrar. E assim ele fez. Lá em Josué 1, Deus veio até Josué e falou, levanta, assim como eu fiz com Moisés. Josué ainda estava chorando. Josué estava chorando a morte de Moisés. E Deus falou, levanta, eu sou contigo. O que eu fiz com ele, eu vou fazer com você. O que eu dei para ele, eu vou dar para você. Isso é ser testemunha de Deus. É replicar, é mostrar para as pessoas que Deus faz de novo. O que ele fez na sua vida, ele vai fazer de novo. Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Parabéns, meu bebê menino, Carol. que legal. Deus abençoe muito, abundantemente. Deus abençoe e te capacite para poder deixar um legado para essa criança, né? Porque o maior legado que uma pessoa pode deixar para um filho é a fé. Então, desculpa. Então, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. O povo hoje se entrega a vida, a Elo falou, o povo hoje se entrega a vida para Deus, não ganha likes, pois a grande maioria caminha na contramão. Verdade. A Pri, já me falaram que eu seria livre financeiramente com uniforme, creio que seja meu próprio negócio, mas ainda não aconteceu. Eu fico pensando, quando vai acontecer? Olha aí, tá vendo, Pri? É o que exatamente Deus tá pregando aqui pra gente. E não é um povo que fala, é Deus que prometeu. Ele prometeu dar vida e vida com abundância. Para cada um. Prometeu leite e mel. Para cada um ele tem um propósito. Só que Josué e Caleb teve que ficar 40 um dia. Entendam, gente. Um dia para Deus é como 1000. 1000 não dias. Não é o nosso tempo. É como um. Não é o nosso tempo. É como se ele tivesse voltado há uma semana atrás. Não é o nosso cálculo. O reino de Deus, o mundo espiritual, não é como o físico. Enquanto a gente não estiver em espírito, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, amor e justiça. Não é comida e nem bebida. E se a gente não buscar ele em primeiro lugar, ele também não vai acrescentar aquilo que ele prometeu. E outra coisa que é importante. Deus prometeu. Só que ele é um Deus de novidade. Ele não é um Deus de repetição. E aí vem um exemplo. Um cego, Jesus falou, vai lá no tanque de Siloé e lava seus olhos. O outro cego, ele falou, enxerga. Ele vai mudando a forma de se fazer da mesma forma no nosso dia a dia, na nossa rotina. Ele já prometeu. Só que nós estamos fazendo mecanicamente tudo da mesma forma que nós fazemos todos os dias, porque se ele é o próprio Deus de novidade, nós temos que entender que nós temos que ser a novidade diária. Isso é para a fé, isso é para o trabalho, isso é para o relacionamento, porque da mesma forma, se eu não der carinho para a Mayara, se eu não for uma novidade, como se fosse o primeiro dia meu de relacionamento com ela, como que eu vou sustentar o meu relacionamento com ela? Da mesma forma, o trabalho, quando eu vou lá e faço o meu trabalho e deu resultado, aquilo que não deu resultado, eu não mudar no próximo dia e tentar evoluir, melhorar, não vai mudar. Nós temos que todo dia ser novidade, conforme o Senhor Jesus sempre foi novidade. E, gente, a Carol tá perguntando aqui, existem pessoas que buscarão e não acharão? Olha só, Deus não trabalha na ansiedade. Ele falou, se vós que sois mal, se um filho te pede pão, vocês não dão pedra? Quem dirá eu? Então, ele falou, se a gente bater, a porta vai se abrir. Se a gente se dá para ele, ele vai se dar para nós. Então, a matemática, como a gente estava falando, a matemática dele não é a nossa. Eu demorei 7 meses buscando o Espírito Santo para receber o batismo com o Espírito Santo, o que é o primeiro nível de fé ali, que ainda tem o batismo com fogo, ainda tem o batismo com sangue.
O Everton entregou a vida para Deus, no batismo nas águas ele recebeu o Espírito Santo. E eu fiquei com raiva. Com raiva. Como assim? Eu tô aqui lutando, tem 2 anos, eu tô aqui 1 ano buscando por ele, e 7 meses, assim, buscando o Espírito Santo, e aí agora, do nada, ele entra e é batizado, assim, desse jeito. Como assim? É aquilo que ele tava falando do cego, eu tô brincando aqui, mas cada um é no tempo dele. A gente só não pode desistir, porque Caleb e Josué tiveram que perseverar 40 anos, eles já tinham recebido a promessa. Eles poderiam ter 40 anos. Se Deus falar com você agora, tá bom, eu vou te dar, mas só daqui 40 anos. E aí? Você vai ser paciente? Vai ser paciente? Você vai continuar fazendo a sua parte? Vai continuar servindo? Vai continuar isso? Vai continuar crendo? Perseverando, sem reclamar, sem murmurar. Mas quando? Mais quando? Mais quando? Não funciona assim. Não funciona. E isso eu falo que não é só no espiritual, não. No físico também é dessa forma. Não funciona assim. Você já viu alguém da noite pro dia fazer um negócio dar certo? Você já viu da noite pro dia um relacionamento? Você já fica com a pessoa a primeira vez e já casa? Não, tudo é uma construção. Tudo na vida é construção. Enquanto não entender que é uma construção e a gente parar, e eu tô falando assim, eu me incluo a todos nós. A gente não pode ser pessoas mimadas achando que é assim, eu quero agora. Comigo é diferente. Não pode ser assim. Deus tá me tratando diferente. Comigo será que vai... Aí a gente que pega? Aí vai alguém falou alguma coisa. Olha, você vai se casar com um homem louro, vai ser o ano que vem, ou então você vai receber isso, vai receber aquilo. Aqui, ó. Olha só aqui. E aí fala, você vai receber isso, você aquilo, aí você se apega àquilo e não vive a fé. E não vive no reino de Deus. Ainda quer receber a promessa. Olha que show, a Dani. Eu morava no fundo da casa da minha sogra. Quando fui morar lá, Deus me disse que ali era provisório, que ele me daria uma casa. Morei lá 6 anos e hoje tenho a minha casa, tenho paz, tenho a minha liberdade. Olha que maravilha. Mas foram 6 anos, não foi 5 dias, não foi 6 dias. Ontem, eu e o Everton, a gente também passa pelos nossos momentos, nossas dificuldades. E ontem a gente estava passando por algo que a gente hoje ainda não pode contar esse testemunho, mas a gente estava rindo, começamos a cantar, quando começamos a louvar, eu e ele dentro do carro. É assim que Deus, ele se agrada das pessoas. Quando elas reagem, ao invés de desanimarem, de desistirem. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. E ele fala, buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, Carol que tá aqui mandou, se você estiver buscando ele de todo o coração, você vai achar. É hoje? É amanhã? Continua. Bateu hoje, não veio, bate amanhã de novo, bate depois de amanhã de novo, bate, porque foi Elias ou Eliseu? O quê? Elias determinou Elias profetizou sobre a terra que ia haver seca, né? Não ia ter chuva. Profetizou que não ia ter chuva. E aí, depois ele foi no monte, depois que passou um período. E aí ele foi clamar a Deus, determinar o quê? Que a chuva voltasse. Ele mandou o servo ir 7 vezes olhar. Ele orou, mandou o servo ir. Vai lá, olha se tá vindo chuva. Não, senhor, não tá vindo. Orou de novo. Vai lá, olha se tá vindo chuva. Não, senhor, não tá vindo chuva. 7 vezes. Elias orou 7 vezes. E aí que veio a chuva. Se ele tivesse desistido na segunda... Na terceira, não ia vir. Na sexta, já foi 6 vezes agora. Acho que não. Não é pra mim, não. Deus não tá me ouvindo. Deus não tá me ouvindo. E outra coisa, gente. Como que a gente pode dizer, como que nós podemos dizer que somos de Deus se a gente tem, por exemplo, depressão? Vive ansioso. Vive na dúvida. Não são frutos do Espírito Santo. Então a gente tem que reconhecer, ser humilde. Deus, eu quero me esvaziar de mim. O que existe em mim aqui que eu não estou enxergando, se tem um mal na minha vida, eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha me mostrar que eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, confessar.
Não se como que a gente pode dizer? Não vestir uma armadura e falar, como assim você tá falando que eu não sou de Deus? Não é isso. Mas é porque existe brecha. E se existe brecha, o mal entra. Igual a Dani tá falando, ansiedade é ausência de fé. Exatamente. Aí vamos pensar o seguinte, pega pra confrontar ansiedade, dúvida com fé. Não tem nada a ver um com o outro. Aí vem mais uma vez o Senhor Jesus falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele foi bem claro. E sem ainda, fé é impossível. Tiago ainda fala, né, que a fé sem obras... É uma fé morta. Se não tiver obra, se não manifestar a fé, não tem como só dizer que tem fé. A gente tem que mostrar. No reino de Deus funciona assim, gente. Não tem como. O mundo pode fazer tudo por nós, de menos o que? A nossa parte. Fica essa lição aqui, e eu queria passar aqui só 2 versículos pra gente finalizar. Acabou que eu nem sei se vai dar pra... que eu... Aqui, ó. Eu printei, mas eu não cortei, mas acho... não cortei. Não cortou. E aí, ó, mas não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, que proveis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12. Então, nós não podemos nos conformar e nós vamos ser transformados pela renovação do quê? Da nossa mente. Se a mentalidade não mudar, não tem como, é aqui, ó. Tem que mudar aqui, para que a gente possa ver qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que não vai dar para ler os outros aqui, que eu esqueci de cortar. Esse tá mais embaixo, né? Vamos ver se esse dá. Aqui, ó. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, Apocalipse 22, 7. Então, mas tá falando que Jesus vai voltar tem não sei quanto tempo. Ou ele vai voltar para mim, ou ele vai voltar para todo mundo. E tá próximo. A gente não sabe se vai acordar amanhã. A gente não sabe se vai ter chance de pedir perdão amanhã. Por acaso tem um reloginho avisando qual é o tempo da sua vida ainda? Nenhum de nós temos um reloginho avisando, você ainda tem mais 5 anos de vida. Não, tem mais 5 dias. Não e ele existe. ainda fala aqui, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz. Então, lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Não se esqueçam disso que vocês estão ouvindo aqui. Guarde e se arrependam. Precisamos nos arrepender, sim. Se alguém aqui pensa que não tem nada para se arrepender, se alguém aqui pensa que já está fazendo tudo, já está enganado. Nós nunca somos 100% Jesus. Temos sempre alguma coisa para ser moldados, lapidados. Que é bonito, né? Aquela camiseta. Sou 100% Jesus. E não é isso que salva, né? Adesivo no carro. Não é, gente. Salva. Não é título. Ou, não é ou colocar a Bíblia debaixo do braço. Não é a placa da igreja. Não é a placa não salva. da igreja. Não é isso que salva. Eu vejo muitas pessoas. Mas na minha igreja... É assim, nós temos que respeitar. Respeitamos a fé das pessoas. Mas não é o que a sua igreja fala, é o que a palavra de Deus fala. Porque Deus ainda fala pra gente abrir os olhos, que muitos viriam em nome dele. E igual, sabe uma coisa que veio aqui na minha cabeça? Eu lembrando, toda vez que eu chego pra evangelizar, falar da palavra de Deus com alguém, sabe a primeira, normalmente o que eu escuto? Que igreja você é? Que igreja que você é? Mas espera aí, não, espera, o que tem a ver? Não é a igreja que salva. E é isso que tem que se despertar entre o povo. Não é a igreja que salva, é servir e ser reto com Deus vivo. E nós temos que nos arrepender todos os dias. Todos os dias eu sei que tem algo a melhorar. E eu converso muito com Deus, e Deus Deus é tão paciente com todos nós. Só que nós temos que mudar. A presença de Deus, ela é suficiente. Se ela tá com a gente tem tudo. Se a gente tem a presença de Deus, a gente tem tudo. É o suficiente para nossa vida. Na verdade, quando a pessoa ela não quer se converter, ela inventa desculpa. Quando ela não quer se converter, tá tudo muito difícil. Não consigo. Faz igual esse povo aqui, esses 10 que reclamaram. Não tem jeito, não tem como. Se a gente subir, a gente vai morrer. Então, se continuar com essa mentalidade, vai morrer mesmo.
Se continuar só esperando os bens materiais, Deus falou assim, não se atentais para as coisas que vocês estão vendo, se atentem para as coisas que vocês não veem, porque as coisas que vocês estão vendo são passageiras, as coisas que vocês não estão vendo são eternas. A sua alma, a minha alma é eterna, e o quanto nós estamos dando manutenção a ela. Porque não é sobre o que a gente vive aqui 100 anos, não. É sobre qual que vai ser o destino da nossa alma. Aqui o André falou tudo. Não se preocupe com o que vai comer e beber. Exatamente. Onde vai dormir, mas sim se preocupe em ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. É onde os ladrões não minam e nem roubam. É fato, gente, é isso. Vigiar. Tem gente que tem medo quando fala, ai, mas você fica falando de diabo, gente. Nosso adversário é ele. Então, se você não vigiar, que ele fala, vigiai. Porque o diabo tá ao seu derredor, como o leão que ruge, caçando alguém a quem tragar. Então, se a gente não vigiar e ficar com medo, que ele já falou com a gente. Ele já falou que... Aqui, ó, ele falou lá, no que eu li a Fabrícia também falou que estão preparados para o seu retorno? Exatamente. Essa é uma pergunta que tem que se perguntar todos os dias, todos nós. Eu me pergunto todos os dias isso. Ele falou que iam estar dois deitados em uma cama, um ia subir, o outro ia ficar. Olha que forte. É muito forte, gente. E só compreende o livro de Apocalipse aqueles que são deles. O livro de Apocalipse foi escrito para os servos. Para os servos. Então, tem um adendo aí. Não é para todo mundo. A Michele, da Armarinhos, ela falou que isso é fato. São as atitudes que salvam. Porque falar é fácil, até papagaio fala. Mas servir de verdade ao Senhor Jesus, ser reto com o que ele deixou escrito para todos nós, aí é outra história. E ele tá falando aqui, né? Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ontem, parar de compartilhar. Então, ontem até eu tava conversando com uma pessoa próxima que Deus, eu acho que foi como Deus, já deu tanta chance, já falou tanto, que eu tive que falar um pouco mais duro, né? Eu falei com essa pessoa, porque ela contou uma experiência de que ela, outro dia, ela se sentiu travada, amarrada, e ela não conseguia mexer, mover, e ela não conseguia gritar, e que ela via um abismo e que ela ouvia muitas vozes. E eu acredito porque a gente trabalha com libertação. A gente faz tudo que ele manda. Não. A gente tem escolha. Escolha de ter escolha. Se ele manda pôr a mão na cabeça de alguém e libertar, a gente tem que fazer. Não tem jeito. Gostar? Não, mas paciência. Tem que fazer. Então, aí falou, foi muito ruim aquilo que eu vivi. Aí eu falei, olha só. Aí tá vindo... A gente fala, vamos no monte, vamos com a gente, vamos passar por um processo de libertação. Você vai conseguir. Se você não pedir ajuda e não reconhecer que precisa de ajuda, não tem como te ajudar. Eu sei que é difícil, eu sei que o diabo acorrenta as mãos, é como se as mãos e as pernas estivessem acorrentadas. Você já viu aquele sonho que a gente tem? Yara, só interrompendo, manda um direct, se precisar, estamos à disposição, tá? Sim. Que isso tem solução, esses sonhos acabam, tá? Tipo assim, você querer gritar e não consegue, isso é um mal perturbando. Mas não é só, ele perturba todo mundo mesmo. 3 horas da manhã é o horário que ele mais trabalha. Por que as pessoas acordam 3 horas da manhã no prego? Até 4 horas da manhã estão ali, não dormem mais. É o diabo que fica ali perturbando as pessoas. Ele não dorme, ele quer tragar mesmo a alma das pessoas. Que ele quer tocar no bem mais precioso de Deus. Que ele quer atingir a Deus. Nós somos a criação mais perfeita dele. Só que ele nos deu, como ele falou lá em 1 João, ele falou... a palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno. E aí eu peguei e falei um pouco mais forte com essa pessoa. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, que se você fizer o que o mal tá lançando na sua mente pra você fazer, ele tá mandando você se jogar desse prédio aí, não tá? Então só falar uma coisa, se você se suicidar, você vai pro inferno direto. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Então não dê ouvidos a isso. Já que você quer morrer, morre para Jesus. Entrega a sua vida para Ele e deixa Ele fazer o resto. Mas não faz o que essa voz está te orientando a fazer. Porque depois não adianta falar que Deus não fez nada. Porque Ele vai mostrar para você todas as vezes que Ele usou as pessoas para te alertar e você não quis dar ouvidos.
Então, se você Quem se tem suicida... ouvidos, ouça. Exatamente. Deixou na palavra. A pessoa nem me respondeu mais. E outra coisa que é importante aqui, que a Lucinéia falou, aqui, ó, depois que comecei a fazer o estudo, que ela tá buscando entendimento, a palavra, lendo a palavra, percebi em mim hoje que sou mais paciente. E aí vem, Lucinéia, a importância de entender, buscar entender em espírito e em verdade a palavra, porque a palavra vos libertará. Ele falou para todos nós na palavra dele. Então é dessa forma, nós temos que ter interesse nas coisas que vêm do alto, naquilo que Deus deixou profetizado aqui nessa palavra. Ele deixou orientação, ele deixou o passo a passo para o sucesso em todas as áreas da nossa vida, o passo a passo para receber o Espírito Santo, o passo a passo para ter paz, felicidade, benignidade, tudo que vem do alto, ele deixou o passo a passo. Gente, ele deixou o passo a passo. Olha, muitas pessoas conhecem Deus de ouvir falar. E nós não somos melhor que ninguém. Nada, eu não sou nada. Eu afirmo perante a todos Mas vocês. sabe nada quando você sou vai num sem restaurante, você come alguma coisa, assim, você vai em algum lugar que a experiência é tão maravilhosa que você quer sair espalhando para as pessoas e falar, vai lá e come, vai que você vai amar. O lugar é maravilhoso. O meu olho até enche de água, porque se eu pudesse, eu entrava dentro de quem está aqui ainda, pensando se vai entregar, pensando se vai perdoar, pensando se vai parar de falar mentira, pensando se vai largar a pornografia, pensando se vai largar o vício. Eu faria, porque o próprio diabo, eu já vi falando na boca dos outros que se ele tivesse mais uma chance, ele lambia o chão. E só um adendo Mas pra aqui, ele não tem mais. Só um adendo aqui que ela falou da pornografia, que aí vem a traição, que antes, a traição, vamos dizer, eu sou casada, homem, mulher, quem estiver ouvindo aqui, serve para todos nós. O Senhor Jesus, ele falou que não é só a traição na carne, de você se deitar com outra pessoa. Só de você olhar e desejar, você já traiu, já cometeu adultério. Então isso é muito importante, porque o Senhor Jesus trouxe isso na vinda dele aqui na terra. Então por que eu estou trazendo isso à tona? As pessoas são enganadas pelo mal. Não, eu só tô olhando aqui. Não tô fazendo nada demais. Eu tô só olhando aqui essa pessoa aqui. Aí deseja ali. Não, mas eu não fui não me entreguei na carnalidade, não. Não traí, não foi na carne, não foi no físico. Mas espiritualmente já traiu. E você traiu a quem? Aí que vem a consciência que nós temos que ter. Quem que a gente está traindo? É o marido que não tá vendo? É a esposa que não tá vendo? Não estamos traindo a Deus. A Deus. E olha só, trair a Deus, eu vou te falar, e a gente não tem coisa pior, não. A gente não pode brincar com as coisas de Deus, sabe? Essa pessoa mesmo que a gente orientou, Deus assim deu tantas chances e oportunidades. Essa pessoa já se batizou nas águas. E não adianta só tomar um banho de piscina. Tem gente que a gente fala, você precisa voltar do começo, batizar nas águas. Mas eu já batizei. Começar de novo. Você tomou um banho de piscina, porque não mudou as atitudes, porque ali é uma aliança, fica nas águas todo o passado, e você sai e anda em novidade de vida. Eu só me batizei nas águas quando eu realmente fechei as brechas, porque eu falei, eu não vou tomar um banho de piscina. Quando eu fechei as brechas, o Everton tomou um banho de piscina. Esse batizou, na primeira vez. Se batizou junto comigo nas águas, mas tomou um banho de piscina, se batizou de novo. Tem que fazer de novo, até se consertar, gente. Porque o batismo é para remissão de pecados. Então, é ser humilde e reconhecer, não preciso voltar do começo. Porque os primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Então, essa pessoa, ela já tinha se batizado. Eu vi, tirei foto, batizado nas águas, mas não mudou as atitudes. Então, a vida não mudou, porque não são as práticas religiosas. É sobre a vida que você leva. E aí, porque por práticas religiosas, os fariseus, então, eles eram para ter sido salvos, né? Porque práticas religiosas, eles faziam muito. Cumpriam todas as leis. Cumpriam. E Deus falava, não seja como eles são. Vocês podem fazer o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Exatamente. Então, fica aí esse alerta pra gente, sabe? E é aquilo que eu falei. Quem não conhece a Deus de verdade, queira isso no fundo da alma. Porque conhecer os milagres é conhecer os sinais. Conhecer uma cura é conhecer os sinais. É diferente quando ele habita dentro de você. É uma experiência única. Porque Deus não quer só te visitar, ele quer habitar em você.
Ele quer fazer habitação dentro de você. E você não é diferente de nós. Assim como ele fez com a gente, ele quer fazer com vocês. Assim como ele tem feito conosco. E eu achava que eu conhecia a Deus. Mas quando eu ouvi falar do Espírito Santo, algo que eu não tinha ouvido falar em lugar nenhum, aos meus 30 anos de idade, então eu 30 anos vivi de igreja em igreja, ouvia a palavra, amor, graça, amor, Deus é contigo só, mas eu não aprendi o que? A fé inteligente, a fé que faz, que funciona, a fé que pesa, que pensa, a fé que luta, como Josué e Caleb. Josué, ele derrubou as muralhas de Jericó, Deus deu muitas vitórias para Josué, Caleb também conquistou muito, porque eles tiveram um espírito diferente, como Deus estava falando aqui. Então, para que a gente venha vencer o dia mal, suportar as lutas, os ventos contrários, somente com o batismo com o Espírito Santo. Então, aquilo que ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não herdará o reino de Deus. Céus. Então, é uma necessidade, tá? Não é uma condição. O ser humano necessita e amar a Deus pelo aquilo que ele é, não pelo que ele tem para nos dar. E isso é para poucos, infelizmente. Então, se você tem sede de Deus, e se você não tem, quer ter, peça a Ele. Seja detalhista, peça a Ele. Me dá sede de te buscar, me ajuda nos detalhes. Fale os detalhes para Ele. Que eu tenho certeza que o dia que você for batizada com o Espírito Santo, você vai falar assim, hoje é o melhor dia da minha vida. Como que eu não sabia disso antes? Porque eu falei exatamente isso. Quando eu levantei a minha cara do chão. Eu tava ralando a minha testa no chão. Ralei minha cara no chão na madrugada inteira. Eu não levanto daqui enquanto eu não te conhecer. Eu não vim aqui à toa. Eu não sou diferente de quem te conhece. Então eu buscava e Deus viu uma sinceridade na alma. Viu as buscas. E Ele desceu sobre mim. Eu tive certeza. E o diabo ainda aproveitou aquele momento e falou, não. Se engana não, boba. Você não foi batizada, não. Você só foi visitada por Ele. O diabo ainda estava lá. Quando eu estava buscando, ele estava lá. A hora que eu levantei, ele soprou. Você não foi batizada. Você só foi visitada. Eu falei, você está amarrado. Eu fui batizada sim. Porque ele queria plantar em mim o quê? Dúvida. E o tempo inteiro ele vai estar plantando alguma coisa. Dúvida, ansiedade, medo. Então, seja forte e corajosa. Sejam fortes e corajosos. Acreditam no que Deus prometeu. E vai em busca, vai atrás, na certeza de que não vai ser fácil. O reino de Deus é para corajosos. E para finalizar aqui, vou deixar o Everton também finalizar, o reino de Deus é tomado por esforço e violência. E só os que se esforçam entram nele. Está escrito na palavra de Deus. Você pode anotar esse versículo aí, busca no Google. Tudo que está falando aqui, vai lá e busca. Anota, assiste de novo, tá? Pega as palavras ali, os versículos, vá lá, medita e vê se é verdade ou é mentira. Quando ele fala lá em João 3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Isso não somos nós que estamos falando. É ele que falou, né? E para concluir, essa parte, tudo que foi falado aqui é o quê? É obediência, é crer. É crer sem duvidar. Porque a dúvida não é de Deus, a dúvida é do mal. E aí, eu gosto sempre de pegar uma referência que as pessoas gostam de falar que amam a Deus. Ah, não, eu amo. Pergunta a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você ama a Deus? Se a pessoa, você acredita em Deus, acredita. Você ama? Amo. Ah, então tá. Como que nós sabemos se amamos a Deus? Ele deixou também na palavra dele, escrito lá em João 14, versículo 15 ao 21. Aquele que me ama de verdade, aquele obedece a minha palavra. Aquele obedece às minhas leis. Ele foi bem claro, ele deixou, foi para isso mesmo. Foi para mostrar que nós temos que provar esse amor a ele. E como que ele quer que provemos o amor a ele? Ele é um rei. Nós temos que ter obediência àquele que é um soberano, majestoso Deus. E aí, até o Yara tá mandando aqui que mudou muito quando ela foi batizada em 2016. E a vida com Deus, ela é diária, né? Se você percebe que ainda está ansiosa, se você tem depressão, se você ainda tem dúvida, volta que alguma coisa está errada. Começa de novo. Começa de novo com muita humildade, né? E é porque alguma brecha existe ainda. Alguma brecha existe. E tá tudo certo. Deus não te condena com isso. Quem somos nós também para te condenar? Ninguém tem o direito de condenar. A gente sabe que não é fácil. Nós não somos super homens, super mulheres. Né? Um dia difícil vem para todos. Super crentes, não, super, enfim, não somos super, né? Somos falhos pecadores, até porque
justo para Deus é quem anda na justiça. Então, se você reconhece que não entregou tudo ainda, se existe alguma brecha, se às vezes é a dúvida que não entregou, às vezes é a ansiedade que não entregou, porque são os detalhes. 99% para Deus ainda não é suficiente. 99,9% ainda não é suficiente. É o seu 100% pelo 100% dele. Então, Deus trouxe até aqui, não só você, todos nós, né? Para falar com cada um de uma maneira e que a gente possa sair daqui e consertar aquilo que precisa ser consertado, porque também ouvir e não fazer nada é até pior, porque uma coisa é a gente não conhecer a palavra de Deus, como aquele ladrão ali na cruz não tinha compreensão, né? E aí ele foi salvo, mas outra coisa é conhecer e não fazer nada a respeito. E aí o julgamento é diferente. Quanto mais você recebe de Deus, quanto mais ele te dá responsabilidades, maior são os sacrifícios, os propósitos, você tem que vigiar mais ainda, né? Bom, pessoal, deixa eu ver, gostei muito que vocês interagiram. Eu ainda não batizei nas águas, querendo me batizar, não tenho uma igreja fixa. Às vezes fico muito perdida, buscando uma direção, mas vamos lá, pois eu quero muito sentir essa bênção que é o batismo. A gente não gosta de pregar aqui a igreja, porque a gente não quer influenciar, por quê? Eu sei que toda igreja tem falha, mesmo se a igreja é de Deus, sabe? E a gente conheceu Jesus em uma igreja. Mas o batismo nas águas é independente da igreja. Isso. Você é a própria igreja, tá, Elô? Então, independente da igreja que você vá, eu tô querendo dar um exemplo seguinte, não é a igreja que vai te salvar, então você pode procurar a igreja, e aí os frutos vão te dizer, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus vivo, ele vai te orientar. Se você buscar a orientação do próprio Deus, mas você pode sim, um exemplo, estar indo na igreja, que você se sinta ali confortável de estar escutando a palavra, escutando a verdade, que vai estar lá na palavra, né? Até no monte com a gente. Foi quando a gente foi batizar aquela senhora que faleceu, a gente levou uma garrafa de água para batizar ela. É a fé. Tudo é possível ao quê? Ao que crê. Então, pede Deus direção, sim, da igreja que você vai congregar, né? Não tô falando que você não deve ir pra igreja. Pede ele a direção, sim, porque essa igreja, ela tem que falar de libertação. Essa igreja tem que falar do batismo com o Espírito Santo. Essa igreja tem que te mostrar o caminho. Tem que mostrar. Essa igreja não pode pregar só o amor de Deus, só salmos, porque isso não vai mudar a nossa vida. Você tem que usar a mente e pensar. Essa igreja tem que me ensinar o caminho. Essa igreja tem que fazer propósitos junto comigo, né, para me ajudar na minha caminhada da fé. Tem que me ensinar como receber o Espírito Santo. E não só falar que o Espírito Santo já está dentro de mim, porque o Espírito Santo realmente a gente tem que conquistar, né? Tem que conquistar. Então, é isso. Então, busca aí que Deus vai mostrar, tá? Bom, gente, a gente vai ficar muito aqui. Deus abençoe todos vocês. Agora entendi, preciso dessa palavra. Amém, Lena. Vai ficar salvo aqui, tá? A palavra. E é isso. Compartilha com as pessoas aí. E até semana que vem. Se deixar, a gente fica aqui falando. Tá bom? Deus abençoe o dia de vocês. Você pode fazer a oração aí pra gente terminar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Aqui, meu Pai, estamos na Tua santa presença e obrigado pelas orientações, pela exortação, pelo direcionamento, que aqui hoje haja salvação, Espírito do Deus vivo. Que a orientação que o Senhor nos deu, meu Pai, haja clareza na nossa mente, no nosso subconsciente, e que assim possamos servir em espírito e em verdade ao Senhor, meu Pai. E que agora se derrama a luz, a unção que emana no Teu trono, meu Pai, sobre cada vida, cada alma que está aqui presente, meu Pai. Que haja libertação, que haja purificação, que haja a visita celestial do Senhor, meu Pai. Eu entrego a vida e a alma de todos nós em Tuas mãos, meu Pai eterno. E que seja quebrada agora toda maldição, todo o inferno caia por terra, toda maldição hereditária, que seja visitada a casa de cada um, o trabalho de cada um, a família de cada um, Espírito Santo. Que assim, toda derrota é desligada, meu Pai. Que o Senhor falou que através da palavra, meu Pai, poderíamos fazer obras e conectar ao Senhor, meu Pai. Aquilo que ligássemos na terra seria ligado no céu. E assim eu desligo a derrota na vida de cada alma, de cada pessoa, de todos nós, meu Pai. E ligo e profetizo aqui a vitória, meu Pai.
A vitória sobre cada um aqui que está aqui presente, ouvindo ao Senhor, meu Pai. Eu ligo a vitória no céu, na terra e nos confins do mundo. E que tudo que faça na vida de cada um de nós, que seja para honrar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Até Excelente semana que vem. semana. Deus abençoe. Tchau. Tchauzinho.